Seguindo com o nosso curso completo, Mestre em Risotos, vamos para o segundo risoto, que é um risoto clássico italiano, chama-se risoto milanês. Esse risoto da região de Milão, risoto fácil, que vai um ingrediente chamado açafrão, ou aqui no Brasil a gente conhece como cúrcuma da terra. Então, meu mise en place já está pronto, meu açafrão está aqui, vinho branco seco, sal, minha cebola picada, que eu ensinei vocês a picarem, manteiga, tem um pistilo de açafrão que eu vou usar para finalizar, o meu risoto, que aqui é o arroz arbóreo, pimenta e azeite de oliva. Sempre iniciando meu caldo quente, aqui metade da manteiga para iniciar o risoto, então metade da manteiga, lembram que é uma colher de sopa, e azeite de oliva, então manteiga, azeite de oliva, cebola, ligo a panela. Então eu sempre ligo a panela depois que eu colocar os 3 ingredientes. Não coloquem o azeite, a manteiga, espera sair aquela fumaça, começa a queimar, joga a cebola, faz aquele chuá. Não, isso é errado para o risoto. Se você queimar a cebola, o aroma vai ficar no ar e o que a gente quer é que o aroma fique no prato. Então aqui, vai começar a derreter aqui. Meu arroz arbóreo já está aqui em mão, tá? Então aqui, arroz arbóreo, parmesão, meu pão duro ou espátula, minha concha que eu vou usar no caldo, ralador para parmesão, ou se você quiser já ter ralado o seu parmesão antes, fique à vontade. Sal, tudo à mão, uma colher para poder experimentar e poder corrigir isso. Aqui já vamos mexendo, ó. Então aqui já começa, lembrando, caldo quente. E meu risoto aqui vai iniciar após eu colocar o vinho branco seco. Aqui estou derretendo a manteiga junto com o azeite e a cebola. Estou só refogando, não estou fritando. Assim que estiver bem refogadinho, isso demora uns 2 a 3 minutinhos, tá? Ela fica translúcida, isso é, meio transparente, que a cebola é branca, ela começa a ficar transparente, é o momento de você colocar o arroz. Aqui, no fogo alto, coloquei o vinho branco seco, mexi bem, coloque em fogo médio, daí que você conta os minutos, 18 minutos. Isso é fácil que com o tempo, depois de fazer 12, 13, 10 risotos, você já consegue sentir isso no paladar. Então você não vai precisar nem precisar mais do relógio. Então aqui ó, cebola toda refogadinha, vou entrar com o arroz arbóreo, mexo bem, ainda estou em fogo alto. Logo em seguida, o meu açafrão, que é a cúrcuma da terra, o açafrão da terra. Esse é aquele risoto que fica bem amarelinho. Lembrando que eu tenho ele em pó, coloco no começo e já vou adicionar o vinho branco seco. Lembrando, o nosso vinho branco seco. Não pode ser vinho doce, senão vai atrapalhar aqui no sabor. Então vai sobrar só açúcar e eu não quero. Meu caldo está quente, meu prato que eu vou empratar está aqui, para finalizar está aqui, vinho branco seco, sal e pimenta e o parmesão. Misturou bem aqui ó, os ingredientes, o arroz. Quando o arroz começa a fazer esse barulhinho, parece uma pipoca querendo início de estourar, você vem com o vinho branco seco. Então aqui ó. Quanto de vinho? Até quase cobrir. Ó, então eu quase cobri o arroz, mexi bem, ó, mexi bem e agora coloco em fogo médio. Então eu marco no tempo 18 minutos. Iniciando o risoto, fogo médio, 18 minutos. Esse risoto é bem clássico. Esse risoto é aquele risoto que é servido com ossobuco, com músculo, já com osso no meio, na Itália. Um risoto que no sabor é muito agradável e que você pode acompanhar ele com peixes, com carnes vermelhas, com carne suína, com frango. Isso quando a gente está falando ele empratado, tá bom? Ou com vegetais, se você quiser fazer. Mais para frente, no nosso curso, vão ver outros risotos que você pode adicionar ingredientes nesse milanês, mas eu gosto dele clássico assim. Uma cor bonita, um amarelo bem vivo. E aqui, evaporando meu álcool, dá para sentir o aroma do álcool aqui, tá? Então, ó, começa a evaporar o álcool, começa a diminuir este caldo
que sempre o primeiro caldo do risoto é o vinho branco seco. Marcos, eu esqueci de comprar o vinho, eu não tenho, como é que eu faço? Esqueça do vinho, então. Claro que quando você usa vinho branco seco, você agrega sabor ao teu preparo. Então, usa o caldo como fosse o vinho branco, tá? Coloca o caldo como fosse o primeiro caldo, que o nosso primeiro caldo sempre vai ser o vinho branco seco. Então você coloca o caldo e mexe e conta também, a partir de 18 minutos. Isso em uma situação de emergência que você não tem o vinho. O que você pode comprar uma garrafa de vinho, nem sempre pela quantidade de arroz a gente usa toda ela, mas para cozinhar, Marcos, mas eu vou comprar o vinho e ele vai estragar. Você vai pegar esse vinho, fecha com uma rolha ou com aquela tampa que ele vem e deixa na geladeira, que para cozinhar aquele vinho você pode cozinhar por até 3 meses, tá bom? Então não é problema o vinho. Mas se você não tiver ele, quer fazer um risoto e não tem o vinho, não quer sair para comprar, vai o caldo com o primeiro caldo. Agora aqui, ó, já deve estar dando uns 2, 3 minutos. Ó, o meu risoto começou a secar de novo, ó. Tá bem amarelinho e agora eu vou deitando o caldo. Quanto de caldo? Até quase cobrir ou cobrir o arroz. Ó, pronto. Coloquei aqui, e, ó, mexendo constantemente. Lembra que eu falei? De puxar pela lateral, fazer o número 8. Neste ponto é mais fácil de fazer. Quando ele está secando, você tem que mexer um pouquinho mais, tirando ele da lateral da panela e do fundo. Lembrando que a gente também falou da panela. A panela tem que ser uma panela de fundo grosso, não importa o material, só que a de alumínio você não consegue ter, porque o alumínio vai quebrar o ponto de cocção, que são os 18 minutos. Aqui, ó, ele vai soltando a milopectina, então não tem, eu posso ficar aqui uns 10, 12 segundos, 15 segundos sem mexer, não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer é colocar o caldo e esperar que o risoto por si só vá aumentar o volume e vai cozinhar durante 18 minutos. Eu vou ter daí o quê? Um risoto lá embaixo, cozido, vamos chamar assim, em cima todo duro e bem al dente, quase cru, porque ele cozinha com os movimentos que você vai mexendo, mexendo, mexendo e deitando o caldo. Pode perceber aqui que já começou a secar novamente, ó. Começou a secar, começou a secar, começou a secar, e agora a gente vai deitar o caldo de novo. Quanto de caldo? Até quase cobrir o arroz ou cobrir o arroz. Então você coloca uma concha e vê, ó. Quase cobriu o arroz, quase cobriu o arroz, então parei. Quando você está usando uma quantidade maior, 3 xícaras, 4 xícaras, 5 xícaras, que é igual 1 quilo de arroz que você pode usar, uma panela grande como essa do caldo, claro que daí você vai colocar o caldo de acordo com a quantidade de arroz. Este risoto milanês é um clássico que você pode usar com vários ingredientes diferentes. Aqui, mexendo, tá? Então, não é uma coisa que você fique mexendo na polenta por muito tempo, não é um brigadeiro, vou dizer assim, que você tem que mexer muito rápido. Ó, só tirar do canto da panela, faz o número 8, tá? Ó, se for uma panela que tem um cabo, você pode segurar no cabo para ajudar você a ter mais firmeza. Se for uma panela dessa aqui maior, a panela já com o próprio peso já ajuda a ter essa firmeza, tá? Importante ter o fogo médio. Lembrando que a gente tem no fogão, fogo alto, fogo baixo, fogo médio. Quem tem fogão por indução, uma dica que eu vou dar. A indução normalmente ele tem de 1 a 9, ou aqueles fogões elétricos, né? De 1 a 9 ou 1 a 10. O fogo médio sempre vai ser no meio, um ponto abaixo. Então se teu fogo tá lá, teu fogão, desculpa, fogo de indução ou elétrico ele esquenta muito rápido, então você coloca no máximo. Colocou o vinho branco seco, desce ele para o 4 ou para o 5. Isso também depois, com o tempo, você vai ajustando, porque depende de marca, depende de tipo de fogão. Às vezes tem alguns fogões que, tanto de indução quanto elétrico, que o 4 é fraco, o 5 já pula um ponto maior. Então isso você vai dosando, mas sabendo que a média, o fogo médio, quer dizer, é lá na metade mesmo, tá? Então vai sempre começar no fogo alto. Aqui, tá secando de novo, quer ver, ó? Tá secando de novo o arroz, ó, começando a grudar, querer grudar no fundo, ó. Então é nesse ponto que colocamos o caldo, quando ele começa a querer grudar. Porque ele precisa de mais caldo para poder hidratar. Então, deita o caldo até quase cobrir. Você mexe e vê. Quase cobrir? Quase cobriu o arroz? Então parei. Então não adianta você também encher de caldo aqui e misturar
deixar o arroz boiando ou nadando lá e querer que ele vá cozinhar. Risoto, como eu falei, é um prato rápido, 18 minutos, não vale a pena você se dedicar só 18 minutos para esse prato, que você vai ver que no final a textura e o sabor é incrível. E quando você começa a gostar de preparar risoto, você não para mais, porque os ingredientes são todos fáceis de encontrar. A cocção dos outros ingredientes que eu vou vir mostrar nos outros risotos também, você faz um pré-preparo também dos ingredientes e na hora só o risoto, ok? Então aqui, ó, nosso risoto ficando bem cremoso, ó. O amido que tem aqui, já falei para vocês, está no nosso material, baixo material. Este amido chama-se amilopectina. Amilopectina que vai ajudar a dar essa cremosidade, somando com a manteiga do final. Vocês viram que é pouca manteiga que eu uso. E o parmesão. O parmesão você pode exagerar, sem problemas nenhum. Porque nós não estamos lidando aqui com um ingrediente, um prato de confeitaria ou panificação. Confeitaria, pesos e medidas, panificação é a mesma coisa. Aqui eu posso colocar mais parmesão ou menos. Prefiram parmesão em pedaço e rale. O parmesão que vem em pacotinho, normalmente ele vem muita casca. E aquela casca ela não derrete aqui no meio. Então vai ficar... O parmesão não vai ficar tão cremoso. Ó. Deitando o caldo novamente, tá? Quanto de caldo e até quando que eu tenho que pôr o caldo? Até fechar os meus 18 minutos. Lembrando, coloquei o vinho lá branco, seco, evaporou o álcool, ficou as propriedades boas do vinho. E aqui, ó. Lembrando que você também pode empratar o seu prato ali com a própria concha. Ou com uma colher. Com a espátula não dá, mas com a colher é legal você, quando tiver fazer um jantar a dois, para família, amigos, abre os pratos, vai colocando o risoto. Lembrando, uma coisa super importante, risoto pronto é risoto servido. Risoto você não pode preparar ele na panela, colocar no Marinex, depois esquentar no forno, colocar numa panela alta depois, colocar caldo e esquentar. Se sobrar risoto, o que você faz? Faz o arancine, porque o arancine vai ser um bônus que eu vou dar nesse curso, e esse arancine eu vou ensinar a fazer no final do curso. Então, quando terminar o curso, vai ter 3 bônus, e eu vou ensiná-los a fazer o arancine. Aqui, mexendo no meu risoto sempre, ó, nunca parando, você pode parar 5, 10 segundos, o caldo vai secando, tá? Secando o caldo, e vou adicionar o meu risoto. Que vem com um pouquinho mais de caldo, ó, estão vendo que à medida que vai hidratando o risoto, ele vai aumentando de volume, que ele está crescendo, vamos chamar assim, eu vou precisando de menos caldo. No primeiro caldo que eu coloquei é o vinho, depois já vim com o caldo, perceberam que eu coloquei 2 conchas? Agora, não estou colocando mais 2, estou colocando um pouco menos. Importante, você sempre passar aqui no fundo da panela, a panela em fogo médio, não esqueçam. E outra coisa, não tenha medo de fazer o risoto. O mais importante de tudo é o teu caldo quente, teu mise en place pronto, você fica só na frente da panela, não fica correndo atrás de ingredientes, não precisa virar para lavar, para cortar, porque você já fez um pré-preparo, tá? E esse pré-preparo é super importante aqui. O meu risoto super cremoso, tá? Agora tá faltando poucos minutos aqui para o nosso risoto, tá? Então assim, não tem problema se você ficar sem mexer 40 segundos, 1 minuto, não tem problema com isso. O importante é você não deixar de mexer. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, ó, que ele começou a secar já, ó. Então por isso que é importante sempre mexer. Ó, ele começa a secar, dando cremosidade, ó. Então é desnecessário você colocar outro tipo de ingrediente para dar uma cremosidade. Exemplo, creme de leite, requeijão, entre outros. A própria cremosidade o risoto vai te dar. Cozinhando ele aqui. O caldo, você quiser, você pode ir completando quando você for fazer um grande número de risoto, ou você pode fazer no mesmo jantar, ou almoço, ou para família ou amigos, 2, 3 tipos de risoto. Lembrando que você divide a quantidade, se você fizer uma quantidade como fosse um só, vai ser muito risoto. Então você divide, faz pequenas porções e deixa bastante caldo para você, porque você vai precisar do caldo sempre. O caldo sobrou, o que você faz? Desliga a panela, deixa esfriar bem esse caldo, coloca nos potinhos e congela.
tá? É um caldo sem sal, sem pimenta, sem óleo, sem nada, tá? Então é um caldo que está totalmente sem aditivo nenhum, sem nada de aqueles pozinhos que a gente vê que usam de caldo. É um caldo totalmente saudável que você pode usar para sopa, para qualquer outro tipo de preparo. Aqui no meu risoto milanês, ó, mexendo sempre, tá? Então aqui vou colocar um pouquinho mais de caldo, que daqui a pouco a gente vai finalizar ele. Caldo, ó. Olha a cor como fica um amarelo muito bonito, tá? Ó. Super cremoso. Você pode usar uma caçarola alta também. Mexendo, mexendo, mexendo. Lembrando, caldo sempre quente. Ele não está fervendo, mas mantendo a temperatura dele. Então deixa a panela em fogo médio do caldo, você ferve, abaixa, a hora que você for preparar, deixa em fogo médio, baixo para médio, para manter uma temperatura do caldo, porque a cocção do meu risoto é o caldo mais a somatória da minha panela ligada em fogo médio, tá? Então, aqui, ó. Mexe bem, e até finalizar o risoto, que são 18 minutos, tá? Mexendo, este é o risoto milanês. Um risoto que tem o açafrão ou a cúrcuma da terra, é a mesma coisa. Você pode usar o pistilos também, se quem quiser usar o pistilo, que é o que eu vou usar para enfeitar. Você coloca um pouquinho de água quente no pistilo e joga no começo, tá? Então, se você não usar o açafrão da terra, são aqueles pistilos ali que eu vou finalizar, que você coloca um pouquinho de água quente, ou pode ser até o caldo bem quente, deixa ele vai soltar uma cor bem amarela e você usa ele no início do risoto, tá? Como fosse a cúrcuma da terra. Mas o açafrão faz um grande papel, eu vou deixar aquilo ali só para finalizar o nosso prato, para ficar bem bonitinho. Aqui eu tô quase desligando a panela já, que o meu risoto está quase pronto, ó. Ó a cremosidade dele, você consegue, com o tempo, ver também pela coloração do grão, embora esteja amarelo, mas você vê que ele ganhou um tamanho, tá? E aqui você vê que ele não está absorvendo muito mais água. Isto é, o caldo. Ele não está absorvendo muito mais caldo, ele está ficando cremoso, tá? Sempre colocando o caldo à medida certa, ele não absorve muito mais, tá? Então, quando chega nos 18, ele mesmo, dali para frente, dos 18 minutos, não adianta você querer colocar mais caldo, nada, que ele não vai aumentar de volume, ele para de dobrar de volume. Normalmente ele dobra para quase triplicar, tá? Aqui, ó, tá quase pronto. Lembrando que daí, desligar a panela, metade da manteiga, vou ralar o parmesão, sal e pimenta, vou provar e vou corrigir. Então, por isso que você nunca coloca o sal no começo ou na metade. Diferente dos outros que eu vou fazer, esse aqui só no final, os outros vão outros ingredientes que já tem sal, às vezes um tomate seco tem um sal, um tomatinho cereja que, embora é docinho, mas tem o salzinho dele, uma salsinha, então você vai controlando isso. Não tem como você não fazer o risoto. Olha aqui, bem cremoso, tá quase secando aqui, ó. Tá quase finalizando os 18 minutos, tá? Ok? Então aqui, ó, finalizando esses 18 minutos, vou jogar uma manteiga. Essa manteiga pode ser gelada, pode ser uma manteiga empomada, que a gente chama, manteiga que você deixou fora da geladeira, tá? Se eu colocar uma manteiga gelada, ela vai dar um brilho maior, tá? Ó, então aqui mexendo, ó, pode ver que começa a querer grudar, ó. Então eu vou lá, desgrudo, mas ele tá cremoso. Vou colocar um pouquinho de caldo, agora assim, nem meia concha, não vai aqui, ó, tá? Acho que deve ser o último caldo, ó. Então, tente lembrar, quando você estiver preparando, essa textura. No começo é legal você iniciar comigo o risoto, que vai dar o tempo certinho, porque eu estou preparando o risoto aqui com 18 minutos mesmo. Lembrando, caldo quente e panela com fogo médio. Se você deixar no fogo quente, vai começar a grudar, cola tudo lá e não dá. E fogo baixo, a cocção dele muda tudo e você não consegue. Então, fogo médio, o que é? Naquela boca de fogão média que a gente tem, fogo alto, fogo baixo, deixa em fogo médio. Não é a boca grandona, não é a boca pequenininha, ok? Então aqui, ó, tá faltando alguns minutinhos. Vou colocar mais um tiquinho de caldo só. Ó, acho que é o último caldo que eu vou colocar. Mexe bem. Risoto, prato fácil de fazer.
tá? Lembrando, risoto pronto é risoto servido. Finalizou o risoto, pode colocar no Marinex mesa ou na própria panela, também fica legal. Mas não deve esperar, não adianta você esquentar, enfim. Se sobrar risoto, se você estiver com medo, eu acho que é pouco risoto, eu vou fazer um pouco mais, sobrou, faz o arancine, vai ter um bônus que eu vou ensinar vocês a fazer um arancine bem gostoso, tá bom? Meu risoto está quase finalizando, eu vou desligar aqui a panela e colocar manteiga e vou misturar bem. Quase fechando nossos 18 minutos. Ó, tá um pouquinho, vamos ver que com a manteiga aqui não precisa de mais caldo, né? Vou colocar só mais um pouquinho. Ó, coisa de nada de caldo, beleza? Pronto. Mexe bem, ó. Agora eu tenho que ficar aqui para ele não grudar, mexendo. Se tivesse em fogo alto, já estava todo grudado no fundo da panela, mesmo sendo panela de fundo grosso. Importante você saber disso. Se você colocar na panela fina de alumínio, vai colar. Colocar numa panela de fundo grosso em fogo alto, também vai ficar no fundo todo colado. Aqui, 18 minutos. Ó, desliguei minha panela. Né? Desliguei e vou finalizar. Bom, desliguei meu caldo. A outra metade da manteiga. Vou soltar aqui a outra metade da manteiga. A panela está bem quente, ela continua a cocção ainda, tá? Misturo bem, ó. Dou uma misturadinha, coloco ali, ó, um pouco de risoto em cima para começar a derreter essa manteiga e venho ralar o queijo em cima. Vou ralar o queijo. Ou você pode já ter esse queijo já ralado num pratinho, num potinho. Ó, rala o queijo em cima. Uma pontinha de pimenta. Pronto. Um pouquinho de sal. Vou mexer bem e vou finalizar. Desculpa, vou mexer bem e empratar, mas antes de empratar eu tenho que provar. Então mexe, agora sim, agora eu tenho que mexer bem. Ó, panela desligada. Mexe bem. Para ter aquela mentecatura que os italianos falam. A percepção, quando você vê o grão do risoto, ele está bem cremosão. Ó, tá? Se você ficou bem cremoso, ele não está duro e não está todo solto em água. Ó. Cremoso, tá? Experimentar para corrigir o sal, essa é a parte mais fácil que todo mundo quer. Corrigindo o sal. Mexe bem, colocar um pouquinho mais de pimenta, uma pitadinha de sal e pronto. Lembrando que quando eu experimentei ele não tinha nenhum sal, mas o sal do parmesão já ajuda a dar uma salgada, vamos dizer assim, tá? Mexe bem, vem empratar, vamos lá, empratar ele agora. Dá uma boa mexida nele. Mais um pouquinho. Dá uma batidinha no fundo do prato para ele dar uma soltadinha, tá? Bom. Vou colocar nos pistilos. Aí, finalizando o prato. Pronto. Então este é o nosso risoto milanês.